Começamos a Covid, veio a pandemia, todo mundo veio em lockdown e a gente está aí, talvez, às vésperas de uma possível nova onda, né? Porque Xangai tá... a capital da... Xangai, eu acho que é Uhum. Xangai ou... A capital é Pequim. Pequim. Eu tava na É, China no início do Covid, tá? é, Pois é, então parece que o negócio tá descontrolado lá e se tá descontrolado lá é questão de tempo, né? Porque se tá todo mundo vacinado, tá descontrolado, enfim. Não vou entrar nessas questões. Quando começou o Covid, eu ia ser pai novamente pela terceira vez e a vida tava caminhando, a empresa tinha alcançado um tamanho que, como nunca antes, várias pessoas, acho que da mesma forma, e eu estou falando por mim, mas eu tentando transpor o que pode ser por muita das pessoas que possam estar nos assistindo ou vão nos assistir depois. O Covid, ele trouxe uma... Ele fez uma transformação mental nas pessoas e ele acelerou processos de ansiedade, de depressão, de ansiedade enorme. Como a escola de heróis serviu como ou como o seu trabalho, né, a sua terapia, serviu como um apoio para isso, porque algo que nunca tínhamos imaginado passar antes, e só de pensar que podemos passar novamente por isso, dá aquele medo. Você está falando sobre medo aí, eu estou tentando não utilizar a palavra medo, tentar bloquear essa palavra medo da minha vida agora. Como funciona esse isolamento forçado das pessoas? Como é que a pessoa sai para fora não tendo que fazer para fora, tendo que ser dentro? Não sei se eu me fez entender. Deixa eu te falar uma coisa antes de começar a falar de ansiedade. O medo não se bloqueia, o medo se dança com ele. O medo ele é eterno na nossa vida. Se você não sentir medo, você está morto. Assim como eu, assim como qualquer pessoa. O que as pessoas tendem a fazer é querer bater de frente com seus próprios medos. E toda vez que a gente quer extinguir o medo da nossa vida, a gente não está sendo humano. Afinal de contas, você vai dar uma palestra, você fica nervoso. Você vai dar uma entrevista como essa, você fica nervoso. Ah, o cara é professor, todo dia ele dá aula no cursinho. Tudo bem, mas quando você chama o cara para ir no congresso, ele fica nervoso. Se você colocar o cara diante de câmeras ali, de uma plateia, ele vai estar nervoso. Qualquer coisa que aconteça, que tire a gente da zona de conforto, a gente vai ficar nervoso, vai ficar com medo. O medo, ele é uma proteção. Então, é impossível bloquear o medo da nossa vida. É impossível a gente achar que a falta de medo é a coragem. A coragem é quando a gente dança com medo. Então, quando a gente dança com medo, a gente começa a olhar para os nossos sonhos e realizar os nossos sonhos. Porque todos os nossos sonhos vêm com medo. Ter um filho. Você vai tranquilo botar um filho no mundo? Não, você tem medo. Medo de pagar as contas, medo do que vai acontecer com aquela criança, você tem que educar. Medo. Você vai empreender, abrir um negócio? Medo. Você vai passar num concurso? Medo. O medo acompanha a gente a vida inteira. Relação afetiva. Você, antes de ficar com a pessoa, você tem medo. Aí você começa a namorar. De repente, você começa a ver umas coisas que você não gosta. Medo. Aí você começa a noivar. Aí você fala assim, cara, quanto que custa um casamento? Medo. O medo, ele vai acompanhar a gente a vida inteira. Então, a questão não é bater de frente com medo, não é sair socando o medo. O Tony Robbins, eu tive a oportunidade de estudar com ele nos Estados Unidos, e ele fala uma frase muito interessante, que é assim, o que faz o nosso destino não são as nossas condições, são as nossas decisões. Então, a nossa condição é um medo, um risco muito grande, não sei se as contas vão ser pagas ou não. Agora, as nossas decisões são, cara, quem é maior? É a minha profissão ou sou eu? Quem é maior? É a minha empresa ou sou eu? Sou eu junto com a minha empresa ou eu sou o ser humano e a minha empresa é uma empresa? Quando a gente começa a misturar o trabalho, a gente perde a qualidade de vida. Porque o ser humano é uma coisa e o trabalho é outra coisa. E eu tô falando isso, assim, porque eu sou embaixador
né, dos workaholics. Eu fui uma pessoa extremamente workaholic, eu trabalhava que nem um condenado, eu dava treinamento dia sim, dia não, e teve uma semana da minha vida que eu dei um treinamento de 3 dias no Rio de Janeiro, eu virei 4 noites fazendo um projeto novo e dei 3 dias de treinamento em São Paulo. Cada dia era de 12 a 15 horas em pé dando treinamento. Comprei uma passagem para Paris, fui com a minha esposa e falei, vamos descansar. Quando eu cheguei em Paris, que eu saí do carro, eu não conseguia andar em linha reta. Eu falava igual um bêbado. E a partir dali eu comecei a falar para minha esposa, cara, o que está acontecendo? Eu sou palestrante, eu não tenho mais meu principal instrumento, que é a minha voz. E a vida, ela gera um grande aprendizado quando a gente não deixa ela fluir. Porque a vida é um rio. E a gente vai colocando as pedras no meio desse rio e vai cortando totalmente o destino desse rio. A vida quer que a gente siga o percurso do rio, mas a gente, às vezes, por ignorância, por imaturidade, e aí vem todo o sofrimento do ser humano, que é com base em 3 pontos, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo, né? Que são as principais pedras que acabam com esse rio. A vaidade, o orgulho e o egoísmo. E a partir disso eu comecei a olhar e falar, cara, o que está acontecendo com a minha vida? E daquele ponto ali em diante, eu comecei a perceber que eu tinha perdido o equilíbrio, que eu estava falando igual um bêbado, e eu tive que me internar num hospital. E eu descobri um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Então, eu tenho esclerose múltipla, é uma doença que não tem cura. Eu tive alguns episódios de crise, então o primeiro episódio foi esse, mais de 20 inflamações no meu cérebro, na minha medula espinhal. Eu fiquei sem equilíbrio, eu fiquei sem falar. E naquele momento ali, eu me fiz essa pergunta, quem é maior, é a empresa ou sou eu? É minha profissão ou sou eu? O que realmente eu quero? Qual é a minha fé inabalável? Bom, dali em diante eu mudei minha qualidade de vida, hoje em dia eu cozinho todos os dias, né? Eu tenho uma qualidade de vida muito boa, a partir dali eu passei a trabalhar muito menos, fui para a internet, depois fui fazer muito sucesso na internet, e aí quando a pandemia chegou eu já estava na internet. Então, respondendo a tua pergunta, quando a pandemia chegou, eu era um ser humano diferente, um ser humano com qualidade de vida, com menos ansiedade, onde eu tinha um diagnóstico e tinha uma vida mais saudável do que antes do diagnóstico. E eu passei a me perguntar se as pessoas que não estão realizadas na vida profissional, né, e não têm um diagnóstico, será que elas estão saudáveis ou elas estão doentes? Aquelas pessoas que estão num casamento, que o casamento praticamente já acabou, e a pessoa não termina aquele casamento, e ela fala assim, eu não vou ser mais traída, e a pessoa vai lá e trai de novo. Essa pessoa não tem um diagnóstico de doença, mas ela está saudável ou ela está doente? E o que é essa sociedade que a identidade da pessoa é um crachá de uma empresa ou é um status social? O quanto que a gente está ligando para isso ou está ligando para a nossa felicidade? Quando a pandemia veio, essas perguntas, muitas delas eram para ter sido respondidas, porque na minha interpretação, você falou que é cristão, eu também sou cristão, e a minha visão é que Papai do Céu virou pra gente e falou assim, olha, esse mundo tá muito doente, então eu vou botar vocês de castigo dentro de casa. Sabe aquele pai que coloca o filho assim, ó, vai lá pro quarto, vai lá pensar, fica lá refletindo, só sai de lá quando você pensar no que você fez. E eu não sei se a gente aprendeu, porque os níveis de ansiedade cresceram em 80% no Brasil. Fora do Brasil, cresceram em 30%. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofreram violência doméstica durante a pandemia. 45% o número de aumento de divórcios. Então, quando a gente começa a conviver e a trazer a tradição, que é o que acontecia no passado, as pessoas conviviam, batiam papo, os filhos jantavam com os pais na mesa, não existia essa coisa de jantar com o celular. A convivência passou a ser uma agressão. E quando a gente percebeu que isso tudo estava acontecendo, os nossos alunos começaram a ligar para a gente em pânico, né? O que eu faço agora? Como é que vai ser? Né? Aí uma pessoa falava, olha, fui mandado embora do trabalho. Aí um amigo ligou, olha, minha empresa está fechada, eu tenho um restaurante aqui com não sei quantas filiais, estão todos fechados, vou quebrar. A gente falou assim, cara, o que a gente tem de melhor? E isso é uma sacada assim, que eu tirei para minha vida. Quando a gente está num momento muito difícil, a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que se conectar com aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas virtudes. E eu virei para minha esposa no meio da pandemia e eu falei, cara, o que a gente tem de melhor? O que a gente tem de melhor é a técnica de terapia que a gente criou. Tá,
E o que a gente faz na pandemia? A gente vai entrar nesse medo e entrar em pânico e falar que a gente não vai ter faturamento, ou a gente vai fazer alguma coisa pelas pessoas? Vamos dançar com medo. Então vamos dançar com medo. Fomos para a internet, criamos um curso gratuito, porque as pessoas estavam sem saber o que fazer. Então, um sábado, eu tirei o dia inteiro para dar um curso gratuito. No final, eu fiz uma oferta para as pessoas se formarem como terapeutas. E assim, a gente impactou, através desse curso, 6.000 pessoas. E essas 6.000 pessoas começaram a ter uma profissão que não tinham antes. Então eu comecei a ver a professora de piano, que não tinha mais aluno, se tornar terapeuta. Uma pessoa, por exemplo, que estava sofrendo violência doméstica, saiu de casa, foi fazer o nosso curso, se trabalhou, se tornou uma outra mulher, e a partir disso começou a ajudar outras mulheres. Uma pedagoga que estava em casa e o colégio dela ainda não tinha visto ali como ia fazer o EAD. Essa pedagoga virou e falou assim, cara, agora eu quero uma nova ferramenta, se tornou terapeuta, aplicou isso com as crianças. Então eu acredito que a melhor forma de multiplicar a sociedade, de forma que as pessoas possam tornar esse mundo um mundo melhor, é fazendo a nossa parte. Eu tenho uma história para contar que é muito interessante. Eu visitei a casa do Gandhi, em Mumbai, e quando eu visitei a casa do Gandhi, tem uma frase lá que é: seja você a mudança que você quer no mundo. E quando a gente quer tornar o mundo melhor, servir, a gente tem que se conectar às nossas qualidades. E é exatamente esse ponto que a gente peca, que a gente erra muitas vezes, que é assim, cara, eu preciso ser o meu melhor, independente do que vai acontecer. E geralmente não é assim que a gente se comporta. A gente se comporta da seguinte forma: eu preciso ser o meu melhor, mas antes eu preciso saber pelo menos o mínimo do que vai acontecer. Pelo menos eu preciso ter um chão para o que vai acontecer. E na verdade, a vida não é o ver para crer, é o crer para ver. E isso é muito difícil. Mas quando a gente se conecta na nossa virtude, na nossa qualidade, a gente torna isso mais leve, porque a gente parte do princípio da livre consciência. Eu fiz o máximo que eu podia fazer, independente do que for acontecer. E aí, só para finalizar essa pergunta, quando a gente realmente está conectado no nosso melhor, no nosso máximo, quando a gente realmente se sente útil, eu não vejo como dar errado. Eu vejo que é uma questão de aprimoramento e aprendizado. Da primeira vez sai mais ou menos, da segunda melhora um pouco, da terceira já está muito melhor. E se você está conectado com aquilo que você tem de melhor, o resultado vai acontecer. Isso não poderia acontecer se, por exemplo, eu quisesse jogar futebol. Eu sou horrível no futebol, eu não sou o meu melhor. Se eu não sou o meu melhor, eu não sou útil. E se eu não sou útil, eu não tenho missão, não tenho propósito no que eu estou fazendo. Então, muita gente fala de propósito, né? Tem muita gente que faz cursos de final de semana e fala, propósito, missão de vida. Cara, missão de vida e propósito é se sentir útil. Porque quando a pessoa não tem o que comer, o propósito e a missão de vida dela é colocar alimento dentro de casa. Depois é que ela vai falar de projeto, né, de impacto social, são níveis de necessidade. Então, o ponto principal que eu vejo é utilidade. E o que a gente pôde fazer nessa pandemia foi gerar utilidade para pessoas que não tinham formações em terapia, se formaram como terapeutas e impactaram outras pessoas que estavam precisando. A busca por terapia cresceu 32% na pandemia. É uma das profissões que mais geraram impacto e resultado.